A paz do Senhor Jesus, estamos aqui para mais um momento de meditação da palavra do Senhor. Nós vamos ler em Isaías capítulo 30, versículo 15, que diz assim: Porque assim diz o Senhor, o Santo de Israel, em vos converterdes e em repousardes estaria a vossa salvação. No sossego e na confiança estaria a vossa força, mas não quisestes. Qual que é o contexto dessa palavra? O povo de Israel estava sendo ameaçado pela Assíria. A Síria era uma nação muito mais poderosa do que o povo de Israel, muito maior, com muito mais recursos de guerra e que aos olhos humanos venceria Israel facilmente, até porque a Síria estava tomando, várias nações ali, povos, ao redor do povo de Israel. Então eles se sentiram ameaçados pela Síria. E qual que foi a atitude do povo ao se sentir ameaçado? Qual que foi a atitude dos líderes? Os líderes, eles, convocaram ali os diplomatas, aquelas pessoas ali da política responsáveis, pela parte da administração, e eles enviaram essas pessoas até o Egito para pedir o quê? Para pedir proteção, ali de Faraó, pedir ajuda do povo do Egito, proteção do povo do Egito. Mas o que nós vemos? Que essa atitude não agradou a Deus. Aqui no primeiro versículo do capítulo 30, o profeta Isaías, ele fala: ai dos filhos rebeldes, que tomaram conselho, mas não do Senhor. Então, o que eles fizeram? Eles tomaram uma atitude mediante a ansiedade, ao medo. Eles não preocuparam em buscar a face de Deus para saber qual que era a melhor atitude que eles deveriam ter naquele momento. E aqui no versículo de número 15, Deus fala qual que é a atitude que eles deveriam ter. No versículo 15 fala: olha, se vocês tivessem se voltado para mim e repousado. Essa palavra converter, algumas traduções, traduzem como converter, outras, traduzem como se voltado para mim. O original dessa palavra significa se voltar para Deus. Então, se eles tivessem, naquele momento que eles receberam a ameaça, se eles tivessem se voltado para a presença do Senhor, para buscar do Senhor a resposta, eles teriam sido salvos. Porque aqui está claramente, a salvação estaria em vocês se voltarem para mim e repousardes. Então são duas coisas, Primeiro, se voltar para Deus, buscar a resposta de Deus, buscar conselho de Deus. Diante de qualquer situação que nos sobrevém, o primeiro passo que nós devemos fazer é buscar o conselho de Deus, se voltar para Deus. E qual que é a outra coisa que nós devemos fazer? Nos repousar, repousar e descansar no Senhor. Então Deus está falando claramente, vocês deveriam ter repousado. Primeiro, se voltado para mim, depois repousado, descansado no Senhor. Mas eles não fizeram isso. E nós vemos aqui que a palavra de Deus, ela nos fala que, aqui no versículo 15 mesmo, nós vamos meditar só nesse versículo, que no sossego e na confiança estaria a vossa força. Então a força do povo de Israel não estaria no número de soldados, não estaria nos recursos de guerra, espadas, cavalos de guerra naquela época, esses eram os recursos de guerra da época. Então, a força deles não estaria nisso, a força deles estaria na confiança e no sossego. Então, o que nós temos que entender? Que nós precisamos aprender a descansar no Senhor, mesmo diante das piores situações, mesmo diante das piores ameaças. A gente vê lá em Salmos 91 que fala: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente ele descansará. Aquele que habita na presença do Senhor, ele vai descansar. Então, assim, se nós não estamos descansando, se nós estamos nos preocupados em buscar conselho de outras pessoas, em buscar soluções com a força do nosso braço, nós não estamos confiando no Senhor. Isso significa o quê? Falta de fé, incredulidade. É a gente achar que as pessoas vão nos ajudar mais que Deus, é a gente achar que o nosso braço, que a nossa sabedoria, que o nosso entendimento vai nos ajudar. E não é errado eles pedirem ajuda de uma outra nação, desde que aquilo seja direcionado por Deus. Aqui no primeiro versículo Deus deixa claro: vocês tomaram conselho, mas não de mim. Vocês tomaram uma decisão sem a minha direção. O que nós aprendemos aqui nessa palavra? Que nós precisamos aprender a nos voltar para o Senhor, descansar nele. E
a nossa força não vai vir, né, do quão forte nós somos ou do quanto de recursos nós temos, mas a nossa força vai vir de nós descansarmos, confiarmos e sossegarmos no Senhor. Essa é a meditação, guarda para o teu coração e não tenha ansiedade, não tenha preocupação. Descansa no Senhor, confia que Ele tudo fará.